Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Arquipélago Verde, o podcast feito para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo e quer entender como as últimas notícias sobre sustentabilidade vão impactar a sua vida. Meu nome é Leila Figueiredo, falando de Aotearoa, Nova Zelândia, e junto comigo nesse programa está Lívia Maire, falando direto de Basel, na Suíça. No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre a Cúpula da Amazônia e a Declaração de Belém, os recordes de temperatura do mês de julho e a mais recente tragédia do combo crise colonial e crise climática, os incêndios em Maui, no Havaí, e os incêndios no Canadá. E aí, Lívia, tudo bom? Vamos falar das desgraças do mundo? Vamos falar das desgraças do mundo, meu Deus. A semana tá literalmente quente, né? Mas vamos começar do começo, então. A questão da cúpula da Amazônia movimentou muitas opiniões no Brasil e no mundo, mas infelizmente, já vamos colocar os pingos em todos os is aqui, do ponto de vista de direcionamento e ações concretas, a gente segue empacado, no mais do mesmo, digamos assim, com uma Amazônia em sérios riscos em cima da mesa e o apagamento de discussões de outras questões climáticas que deveriam ter sido aí abarcadas, mas que acabaram sendo marginalizadas. Me parece um pouquinho que os moldes da cúpula seguem um pouco os moldes das COPs, né? Daqueles acordões, dos documentos sempre assinados, os signatários, todos os países do mundo, nesse caso, os que estão ali compartilhando esse bioma, mas nada obrigatório, nada muito de compromisso, nenhum tipo de prazo. E aí, nesse sentido, eu acredito que o documento já está nascendo morto. Com certeza. É tipo aquela festa de firma, né? Essas declarações, essas cúpulas, essas reuniões. Todo mundo bonito posando pra foto, até a roupinha combina. No final, não dá em nada, né? Tem sempre alguém de ressaca, e eu acho que nesse caso a ressaca vai ser nossa, né? Do mundo inteiro. Aparecendo. Então, Acho que é bem por aí. é. Bom, então vamos lá, vamos falar primeiro desse assunto da cúpula da Amazônia. Bom, gente, teve muita coisa em Belém, né? E aí a gente desde já convida vocês para verem um pouco o que vários movimentos da sociedade civil fez lá na Amazônia, não só em Belém, tinha outros eventos acontecendo em paralelo em vários locais, né? Tendo essa noção da Amazônia como centro do mundo, né? Finalmente colocando a Amazônia como centro do mundo. Então, por favor, vão acompanhar essa galera também, tem muita coisa interessante acontecendo. Mas eu também quero dizer que durante a cúpula, lá em Belém, a polícia fez uma abordagem super violenta com pessoas indígenas que estavam protestando. E aí, isso não só é muito grave, mas como mostra pra gente também que existem uns 500 anos de barbárie, né? Para cada vez que essas reuniões acontecem, cada jogo de fotos, de sorrisos, de líderes conversando, tem sempre alguém que está sendo reprimido, né? Sempre tem algum protesto que está sendo colocado abaixo pela polícia, pelas forças do Estado, para que aqueles sorrisos dos políticos aconteçam, né? Bom, e aí tendo dito isso, a gente resolveu fazer um pequeno contexto, uma contextuação histórica para vocês, para entender qual a importância dessa cúpula e principalmente qual a importância dela quando a gente pensa na política da América do Sul nos últimos 20 anos, tá? Então vamos tentar fazer uma contextuação breve, tentarei ser breve. Aí, para pensar nessa contextuação, a gente pode ir lá para 1500, não, mentira, brincadeira. A gente pode ir para 20 anos atrás, tá? Então, no início dos anos 2000, a gente teve um movimento chamado Onda Verde. Onda Verde não, Leila, Onda Rosa. Olha, eu querendo fazer as coisas de sustentabilidade. Onda Rosa, né? Ou Maré Rosa, depende, cada autor chama de um jeito. Que foi quando vários governos progressistas tomaram poder em muitos países da América Latina e principalmente da América do Sul. E aí, qual era a proposta desses governos, né? A gente teve Hugo Chávez na Venezuela, a gente teve Lula aqui no Brasil. Então, a proposta era utilizar os recursos naturais, os royalties provindos de recursos naturais, né, que sempre foram muito abundantes nesses países, que sempre foram muito explorados nesses países, mas utilizar esses royalties para subsidiar, para bancar melhorias de vidas para a população. Então, a gente teve, por exemplo, no caso do Lula, o Bolsa Família, o Fome Zero e vários outros programas
de assistencialismo que foram fundamentais, né, para o brasileiro nos últimos 20 anos. E o argumento de Lula, assim como dos seus outros companheiros sul-americanos, era de que para ter dinheiro para fazer tudo isso, era preciso explorar cada vez mais recursos naturais. Esse modelo sociopolítico e econômico é chamado de neoextrativismo pelos pesquisadores. E para algumas pessoas ele deu muito certo, deu tanto certo que está sendo repaginado, remodelado hoje em dia, e para outras pessoas ele foi uma grande desgraça. Me diga aí depois o que você acha. Bom, então essa ideia simples de aumentar os ganhos com royalties de petróleo, aumentar a produção de soja, de milho, de grandes commodities agrícolas para pagar desenvolvimento social, continua existindo por aí, né, mas cada vez com moldes um pouco diferentes. Hoje a gente tem, por exemplo, o Gustavo Petro, na Colômbia, que vem nessa nova onda rosa que se espalha novamente, né? Vamos lembrar, Lula voltou, né, por exemplo. Temos o Gustavo Petro e ele propõe uma onda rosa diferente. Ele propõe, sim, melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, porém, sem essa extração desenfreada de recursos naturais, né? E aí, nesse contexto, ele tem uma ministra de Meio Ambiente, Mudança Climática, a Suzana Muhammad, que é uma pessoa incrível, né? Uma ativista também. E ela fez uma fala super dura durante a cúpula da Amazônia, falando que quando você tem essa expansão de extração de recursos naturais, construção de grandes projetos de infraestrutura, você também tem conflitos com povos e comunidades tradicionais e você também tem perda de biodiversidade. Então vejam como a onda rosa, ela começou de um jeito e talvez agora, se a gente tiver muita sorte, ela vai mudar um pouquinho. E aí, Lívia, quer acrescentar alguma coisa nisso? É interessante que essa fala do Petro, eu falo diferente de você, mas eu vou continuar falando Petro, me lembra um pouco de petróleo. Petro. Mas ele é contra o Então, petróleo? ele foi o único presidente, né, dessa liga aí amazônica, digamos assim, que se posicionou claramente contrário à exploração de petróleo lá na Amazônia, né? Inclusive, ele começou o discurso dele de forma super acertada, ao meu ver, quando ele criticou o termo transições utilizado muito pelo Lula. Aliás, o Lula está usando esse termo transições ecológicas, e aí eu tenho que falar muito sobre isso, porque isso está dentro total da minha praia, que estudo a teoria das transições. E o Petro disse que esse termo está sendo utilizado como um negacionismo de esquerda. E eu falei, uau, realmente parece que ele tem razão, porque está sendo utilizado para abrandar ou para amortecer mudanças necessárias, mas não só, para que a exploração de petróleo continue por algum tempo até que mudanças sejam feitas. Então, que existe aí uma acomodação de forças dentro desse termo, né? Acho que o Petro foi bem claro nisso. Cara, de todos os países, ele foi o único que se colocou declaradamente contra isso. E ele também falava do desmatamento zero, mas isso não foi, né, de acabar com o desmatamento na Amazônia. Isso não foi de forma nenhuma ou de forma muito fraca colocada dentro da declaração, né? Então, aquilo que eu falei no começo, essa declaração está sendo morta já, apesar de ter sido importante o evento. Também não sei, agora com essa sua analogia de evento de firma, de final de ano, eu não sei nem se foi importante. Mas acho que sim, do ponto de vista de ter colocado a Amazônia nesse centro, né, de discussões e, enfim. O Lula citou esse termo aí, transições ecológicas, no seu discurso diversas vezes, e esse termo ele não tirou do nada, não. Existe um documento que se chama Plano de Transição Ecológica e Políticas Ambientais, é um documento de 2020, produzido pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores. E aí, as 48 páginas desse documento, quando você vai ler, eles só usam transições ecológicas no título e numa pequena parte ali do documento. Só que, de novo, só tem o termo mesmo, porque todo o plano ele diz que é preciso se inspirar na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e aspirar o desenvolvimento sustentável. Gente, um documento de 2020 dizendo que os guias da política ambiental para os municípios brasileiros são Agenda 2030, ODS e Desenvolvimento Sustentável. Ele cita também que, como guias, o Acordo de Paris, o Acordo de Paris. Gente, me dá até urticárias, assim, quando alguém fala que o Acordo de Paris tem que ser guia para alguma coisa, porque é um fracasso, né? Se bem que na época todo mundo falou que era um marco super interessante, mas a ordem global ambiental, ela se
recrudesceu de forma neoliberal muito mais no Acordo de Paris, já vinha, né, de Kyoto e tal, mas enfim, ele também cita nesse documento o Marco Sendai. Não sei se você conhece esse Marco Sendai, eu não conhecia esse Não. documento, que é uma redução de riscos, é um conjunto de medidas para redução de riscos de desastres que a ONU produziu. Mas, Certo. cara, de novo, né? É no mínimo contraditório, para não falar muito arcaico, porque esse plano de 2020 está estacionado em 1990. Como é que você quer propor algo diferente, apoiando-se nesses parâmetros, né? Que vamos Com combinar. certeza. Desenvolvimento sustentável, década de 60, 70, 80, né? Quando a primeira vez foi citada, as pessoas começaram, como é que você quer propor uma coisa nova? Porque nesse documento fala, a gente tem que propor novos horizontes, novas formas, mudar as formas de produção. Tá, não tem também uma fundamentação teórica desse termo no documento, o que me faz concluir com toda a certeza de quem estuda a teoria das transições que ninguém nem sabe o que teoria das transições ou transições ecológicas significa. Nem como ela Uhum. acontece, não estudaram isso nas sociedades para entender como é que sistemas mais sustentáveis substituem sistemas menos sustentáveis ao longo do tempo, né? Então, eles não sabem absolutamente quem redigiu o documento, quem produziu o documento, não sabe. E aí, o Lula se apropria desse termo, o PT se apropria desse termo, nem vou falar PT, mas os partidos que estão construindo essas questões ambientais dentro do governo, né? E Ah, eu só tenho uma uma coisa. coisa. O Petro foi o único que se colocou contra a exploração do petróleo, mas, né, presidente da Colômbia, mas o Lula quer muito negociar isso. E aí, a cúpula amazônica também nasce com um conflito importante de largada, em cima da mesa, colocadas claras. Então, isso também para mim chamou atenção e foi importante. Sim, eu tenho duas coisas para comentar sobre isso que tu falaste. A primeira coisa é que como a gente percebe que para essa construção de plano de governo, de metas, de partidos, de políticos, dificilmente tem alguém que entenda do que está falando na parte de sustentabilidade. E isso para mim é uma dissonância muito louca, porque assim, um político, um candidato, ou o que quer que seja, ele não vai achar alguém na rua para fazer a parte dele de advocacia eleitoral, certo? Ele Hum, vai contratar um advogado especialista nisso. uhum. Por que diabos eles acham que dá para pegar qualquer pessoa e falar de transições, de desenvolvimento sustentável, de qualquer dessas coisas que envolva ecologia? Entende? Mas isso é uma coisa estrutural dentro da própria área da sustentabilidade. Você vai numa empresa, você pega uma pessoa que é responsável pela questão de sustentabilidade de qualquer empresa, ou ela foi deslocada do marketing. Essa área geralmente está localizada dentro do marketing nas empresas, não está na produção. Sim, Como é que eu penso uma produção mais sustentável? Como é que eu penso processos de RH mais sustentáveis? Não, está sempre lá no marketing, sempre como um atributo de venda e não como uma questão que deveria ser colocada para mudar estruturalmente a forma como os negócios acontecem, a forma como a política acontece. A questão de sustentabilidade, ela deveria ser uma incrível oportunidade da gente mudar a forma como a gente faz as coisas. Isso é mudança sociotécnica, isso é transição ecológica, com no fundo. certeza. Isso me irrita muito, confesso. E outra coisa que eu ia outra coisa que eu ia comentar contigo é que isso me lembra muito a COP de 2020, eu acredito, 2021, já nem sei, porque elas são todas iguais, né? Não. Onde a Bolívia, a Bolívia tentou colocar nas discussões da COP noções de bem viver, noções de que não era mais possível continuar a exploração de petróleo, de gás natural, de tudo isso. E eu lembro que as notícias que eu li na época davam conta de que isso não foi sequer discutido. Então a Bolívia tentou fazer isso naquelas reuniões antes da COP, né, que preparam as declarações, e que não entrou, não passou, porque era um país, né, de Exato. todos que participavam. E aí me lembra muito essa questão da Colômbia agora. Dos 8 países, só a Colômbia teve a coragem, né, de dizer, não, gente, não dá. Que isso? Tá ficando doido? Não, não dá assim, não, vamos lá. E aí não vai passar, porque tem que ser um acordo, né? Todo mundo tem que concordar com cada vírgula do que é dito, do que é escrito. E aí, claro, as coisas vão ficar sem muita efetividade, né? E Cada um aí,
que é, como nas COPs. Isso, exato. E aí eu queria só fazer mostrar um pouco para as pessoas também qual é a importância dessa cúpula para o Lula. Uhum, Porque o Lula, ele se reinventou, entre muitos parênteses, nessa questão ambiental, pelo menos no discurso, né? Então, há 20 anos atrás, transições ecológicas não estavam no discurso dele, mas agora ele já colocou. A prática, porém, por enquanto, né, primeiros 8 meses de governo, me cobrem se eu estiver errada depois, eu espero estar errado depois, a prática não mudou muito. Então, por exemplo, a gente sabe que o Lula é campeão mundial de conciliação, né? Então, ele já está fazendo conciliação com os políticos do Amapá, com políticos do Pará, do Maranhão, etc., para essa exploração de petróleo ali na Amazônia. Ao mesmo tempo, ele tem como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima a Marina Silva, que a gente sabe que com todas as questões que a gente pode falar de Marina Silva, mas ela é uma voz consistente, né, para a sustentabilidade, para a defesa da nossa biodiversidade e tudo isso. E aí a gente tem, inclusive, fogo amigo dentro dessa conciliação de Lula, dentro do PT, né? Esse mesmo partido que fez aí esse documento que tu falaste. Porque lembra que o Lula ia homologar algumas terras indígenas lá na cúpula de Belém? Então ele ia assinar um decreto, né? Tudo isso é por decreto, ele ia assinar, já estava tudo pronto. E aí reza a lenda, dizem as más línguas da Globo News, que o Rui Costa, petista histórico, governador da Bahia, ex-governador da Bahia, né, que aliás tem a polícia mais letal do país, né, isso é sempre importante ser dito, o Rui Costa vetou a homologação dessas terras indígenas. Então, olha como o discurso é uma coisa, a prática é outra, e fica tudo parecendo uma coisa assim meio. Ninguém sabe para que lado vai, né? uhum. É. É que o Lula precisou fazer esse. Bom, primeiro que ele não ia conseguir ter se eleito se ele não tivesse abraçado essa pauta ambiental, com certeza. Sim, Ele não é uma pessoa que nasceu ontem, né? Afinal de contas, ele já foi presidente 2 vezes, ele sabe muito bem quais são as forças, ainda mais depois de tudo que aconteceu, quais são as forças que estão envolvidas. Ao mesmo tempo, ele é esse cara que tenta conciliar todas as forças, mesmo porque ele tudo em nome dessa tal governabilidade, né? uhum, Que também eu acho que é tudo uma grande de uma falácia, porque governabilidade é ou para o lado do poder ou não tem governabilidade. Então, ou a gente rompe com esse poder e tenta transformar as estruturas e as questões, colocando as coisas claras, a pauta da sustentabilidade não é só uma pauta, ela é uma necessidade. Como é que eu posso usar a palavra? Ela é uma necessidade de sobrevivência. Ou a gente uhum. coloca isso na primeira linha, ou a gente vai enfrentar diversos problemas, né? Enfim, o Lula abraçou essa questão e aí eu acho que ele está com tentando equilibrar essas forças que ele já conhece, que ele joga muito bem nesse lado, com coisas que ele não entende, porque o Lula não entende de sustentabilidade. O Lula entende de outras coisas. Ele deve estudar nesse momento, ele deve estar tendo ele deve estar sendo muito bem assessorado, existe um ministério forte, tem a questão do Ministério dos Povos Indígenas, são pessoas, inclusive conheço pessoas muito técnicas, né? São os ministérios que têm pessoas muito técnicas. Está bem Sim. assessorado, mas precisa a gente, enquanto população também, sociedade no Brasil, entender e apoiar essas transformações, mas ele tem que também fazer a parte dele, né? Porque não adianta a gente aqui dar apoio social e político ele não conseguir fazer o campo de força lá na casa da galera, digamos É, assim. fica com medo, né? A impressão que dá é que tá todo mundo aqui torcendo, apoiando, segurando, carregando. E aí, É. na hora, o cara. Não, não, E, não, gente, não, deixa disso, vamos não. mas internacionalmente também tem uma galera muito, apesar de ser discurso também, né? Mas tem muita gente interessada nessa pauta ambiental, que a gente não pode deixar acontecer, eu até coloquei aqui, é um green politic washing, sabe? Existem as promessas de campanha e ele precisa cumprir. Claro que ninguém cumpre tudo o que prometeu, mas essa pauta era a pauta prioritária. Então, essa pauta merece atenção, merece determinação, não sei se eu posso usar essa palavra, e merece um debruçar da política em torno disso, né? Enfim. Não.
Com certeza. E é prioritária porque as coisas estão pegando fogo, né? Não é prioritária porque é o jeito que a gente, só porque a gente quer que ele governe assim. É prioritária porque se não fizer, acabou, né? Eu acho que a gente tem que ser muito claro sobre isso. Absolutamente todos os governos, todas as esferas do poder, desde o vereador até o presidente, até a Suprema Corte, tem que ter essa pauta como pauta principal. Porque Uhum. o mínimo que pode acontecer, vai que tudo que a gente está falando, né? A gente depois vai falar um pouquinho de negacionismo, vai que tudo que a gente está falando de sustentabilidade é exagero e não precisava ter feito. Tá, vai que. O mínimo que a gente vai ter é um mundo com mais justiça social. São cidades mais resilientes, onde as crianças podem andar na rua, andar de bicicleta, onde as pessoas não vão morrer com doença respiratória, onde a gente vai ter populações que são marginalizadas sendo incluídas nas cidades, incluídas no estado, enfim. Então, o mínimo que vai acontecer é tudo melhorar. Sim. Recuperação de biodiversidade, aumento de áreas verdes e tudo isso, né? Sim, É muito. Eu assim, como uma pessoa que tô do lado de cá, no sentido dos estudos, as mudanças climáticas é o maior consenso histórico científico que já existiu, provavelmente. sim, É o maior consenso dentro das ciências. Muito, assim, é 0,01%, 0,0001% desse que os estudos dos últimos 50 anos estejam errados e né, quem está dentro da academia sabe como esses estudos funcionam. Tem os que não valem nada, mas existe como é que se fala, uma série histórica muito importante e consistente com todos os dados e tudo que está acontecendo agora foi previsto por esses estudos e está uhum, acontecendo, né? Então, das duas, uma. Ou a gente finge que não vai acontecer nada e faz mesmo assim, meio que nesse caminho que você está falando, no mínimo teremos outros indicativos sociais de biodiversidade, está aumentando muito isso, melhorando a vida de todo mundo. Ou, cara, eu só imagino que vai ser o caos, muito, pegando essas últimas semanas, até esses vídeos que eu postei lá no Instagram, desespero das pessoas no meio do fogo, a galera se jogando. A gente vai falar mais pra frente, né? Não quero vamos, falar aqui, mas, mas mas é, as pessoas ali se jogando no fogo, as pessoas tentando se salvar, aquilo ali é uma coisa que está acontecendo em muitos lugares do mundo, nesse sim, momento. sim. Bom, gente, e aí nessa nota feliz, de desespero total e completo, mas que vocês precisam saber, porque aqui a gente não vai, a gente não vai esconder isso não, precisa ser dito. Não pode ser normalizado, mas precisa ser enfrentado, né? Uhum. A gente vai falar então um pouquinho sobre a Declaração de Belém, que foi esse documento assinado por esses 8 países, né? E, bom, para mim é uma declaração, resolução de ano novo. A Lívia até sorriu da última vez que eu falei sobre isso, mas é É uma uma boa declaração analogia, de. uma boa analogia. É, assim, é tipo eu, que todo ano novo eu digo que eu vou parar de comer ultraprocessado. Estamos em 19 de agosto e eu digo para vocês, não rolou. Estou comendo ultraprocessado. Então, assim, né? Bom, não tem meta clara, não tem começo, meio e fim, não tem mecanismos de controle, não tem meta para acabar com o desmatamento, não tem uma forma de não vamos, a partir daqui não vamos mais explorar petróleo, seja onde for, né? A Amazônia ela não é separada do resto do mundo. Não teve o veto para a exploração de petróleo, né? Nada, nada. Uma decepção, né? E aí, uma das coisas que a gente pode falar, além de tudo que a gente já disse, né, sobre como a política vai agindo e o desconhecimento sobre sustentabilidade, eu acho que é importante a gente reforçar para a galera que essas declarações, elas só são impressas, né, só são divulgadas, só são assinadas, depois que cada vírgula do que está escrito ali foi acordado por todos os países. É por isso que, inclusive, as declarações das COP são tão ruins, porque cada coisa que está escrita ali tem que passar pelo crivo de centenas de diplomatas, de muita gente, até que chegue lá para a canetada dos presidentes. Então, como a gente vai ter um monte de interesse envolvido, como a gente tem uma estrutura que por si só não lida bem, né, de propósito, com questões de sustentabilidade, de biodiversidade, de justiça ambiental e social, então tudo fica uma versão bem fraca, né, do que poderia ser. Mas é assim, os países têm que concordar, se todo mundo concordou, vai ser escrito. Se alguém não concorda, eles vão escrever da forma mais sutil possível até todo mundo sair contente, né?
E aí, outra coisa que eu queria comentar é que as bases da declaração são naquilo que eu vivo falando para vocês no Instagram. As bases da declaração são sobre desenvolvimento. E A gente crescimento econômico. e crescimento econômico. E aí, eu duvido que alguém consiga me convencer que desenvolvimento e crescimento econômico combina com um futuro sustentável, resiliente e mais justo. Não tem como, gente, não tem como. Estamos desde 1500, 1492, aqui no Pacífico, 1780 e poucos, vivendo com esse desenvolvimento, vivendo com esse crescimento econômico, e eu quero perguntar para vocês com toda a sinceridade: e aí? Melhorou a vida? E aí? A crise climática, a crise colonial é mentira? Não, né? Então, assim, se você baseia um documento inteiro para proteger a Amazônia como um todo, se você baseia esse documento em desenvolvimento e crescimento econômico, vai dar certo? Não tem como dar certo, né? E outra coisa também que me chamou muita atenção lendo o preâmbulo da declaração é essa ideia de que o Estado democrático de direito e como aliar o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico, blá blá blá, ao Estado democrático de direito. E aí, assim, para mim, Estado democrático de direito, num continente onde a gente tem até hoje genocídios de povos originários, povos e comunidades tradicionais sendo atacados diariamente, uma população encarcerada, né? E a gente sabe que essas pessoas têm cor, elas têm classe social, uma política em frangalhos. Hoje eu acordei 5 horas da manhã para ver lá a pataquada inteira do Bolsonaro, que matou 700 mil pessoas, mas vai ser preso por causa de joia. Então, assim, Estado democrático de direito? Ah, Ai, licença. cara, tem que ter olha, tem que ter muita, sei lá qual é a palavra, mas para você não sucumbir no meio disso daí, você tem que, sei lá, não sei, acho que não tem nem, eu ia falar lucidez, sanidade, mas não é isso, não é essa a palavra. É alguma outra coisa que eu não sei o nome. Pra olhar para isso e não sucumbir, sabe? É, é. Mas assim, então, gente, a declaração foi isso. A declaração teve um monte de considerando isso e aquilo, tendo em vista que isso e aquilo, muitas metas, muitos objetivos, 113 objetivos, se eu não me engano, mas não há formas de medir se aquilo que está sendo dito vai ser feito, não há prazos para nada disso, e a gente sabe que o relógio do clima, o relógio do planeta, ele está avançando cada vez mais rápido, né? O tempo está passando cada vez mais rápido. Então, você não ter metas objetivas para as coisas é um pouco complicado. Porém, eu queria comentar algumas coisas positivas que eu vi na declaração, mesmo que não tenha aí uma temporalidade para a gente saber quando vai acontecer ou se vai acontecer. A primeira coisa que eu achei muito interessante é que vai ser criado um painel científico nos moldes do IPCC. Então, que vai juntar não só cientistas de todos esses países, mas também pessoas da sociedade civil e povos e comunidades tradicionais, para juntar, colocar no mesmo lugar, né, na mesma base de dados, várias informações sobre a Amazônia, em todos os países. E aí eu acho que, para a gente que é cientista, isso tem uma importância enorme, porque você consegue padronizar os dados e tirar daí informações para ajudar em políticas públicas, para ajudar em discursos socioambientais, enfim, muito mais robustas. Então, eu gostei muito dessa parte. E outra coisa que eu também achei bem interessante é que, junto dessa parte de painel científico, existe uma proposta de fazer mobilidade acadêmica. Então, para estudantes e docentes de universidades amazônicas. E como maranhense, me encantou muito a ideia de você ter pessoas do Maranhão, do interior do Maranhão, quilombolas de várias das comunidades que enfrentam a crise climática e colonial diariamente, né? Seja enfrentando a vale, seja enfrentando a seca, seja o que for. Me encanta a ideia de que essas pessoas que sabem tanto sobre resistência e sobre resiliência possam espalhar, né, e transmitir esse seu conhecimento para outras pessoas e também aprender com elas, né? Porque a gente sabe que as lutas elas se conectam, elas todas se conectam. Então, isso para mim foi muito interessante na declaração. Eu não sei se tu viste isso, Lívia. Não, eu fiquei sabendo por você. Obrigada. O que que tu achas?
dessa questão especificamente, acho super importante, acho que é uma oportunidade de enriquecimento, né? Justamente nesse compartilhamento de dados e conhecimentos gerados aí da Amazônia. É importante dizer, não querendo puxar a sardinha nem ser prepotente, que o Brasil é o país que mais produz dados da Amazônia, né? Ele tem a maior porção, mas ele é o que tem o melhor sistema de radar, o melhor sistema de estudos já. E eu acho que esse compartilhamento do Brasil, essa questão de compartilhamento, acho que traz muito um ganho e para os outros países que têm às vezes alguma dificuldade com esse arcabouço de conhecimento que o Brasil já discute, já construiu, já discutiu, né? E eu acho que isso tende a enriquecer no sentido de compartilhamento mesmo. A gente precisa disso, né? Acho que em prol da floresta e dos povos, isso é. Cara, pensando no que você falou do centro do mundo, que a Eliane. Eliane ou Elaine? Acho que Eliane, Brum. E do que a Eliane fala também nessa questão do centro do mundo, acho que é isso. Nesse sentido, atende uma projeção do que deveria ser, né? Pensando que está partindo de um compartilhamento de dados científicos e técnicos e tal. Mas também ela criticou bastante a cúpula, não sei se você viu. Eu Os vi. últimos dois posts dela foram cruciais, né? Uma que era a galera da cúpula deu um perdidão no Raoni, né? No cacique, Uhum. para que ele não participasse. Fizeram isso do jeito mais, da politicagem mais antiga e ridícula que poderia ter. E essa questão do petróleo, né? Não deveria nem se discutir a questão de exploração de petróleo da Amazônia. Deveria ser uma coisa cortada fora de qualquer tipo de questão que pudesse vir a acontecer. Não existe essa possibilidade. Ponto final. Próximo. É, com certeza. E aí, falando também, outra coisa que eu lembrei agora que eu também achei bem interessante e está relacionado a isso que tu estás dizendo, é que a declaração também prevê uma integração de países para lidar com o enfrentamento a desastres. E aí isso eu Uhum. achei bem interessante. Então, você ter uma expertise compartilhada, não sei se as brigadas de incêndio, por exemplo, seriam compartilhadas também, mas certamente é um sistema único onde você pudesse ter alertas mais efetivos, onde você pudesse ter formas de combate padronizadas, né? Para Uhum. secas, inundações e principalmente incêndios. A gente viu os dias do fogo, né, tanto na Amazônia quanto no Pantanal brasileiro. A gente está vendo casos de incêndios, de desastres acontecendo no mundo inteiro. Então, isso eu achei algo bem positivo da declaração também. Mas é Muito. isso, muito a fazer. Total. Vamos para o próximo assunto, então? Vamos falar do julho? A Lívia vai contar um pouco para a gente sobre esse último mês de julho, que tem sido bem. Eu ia falar interessante, mas acho que a palavra é assustador, né, gente? Eu tô aqui no inverno, tô no meio do inverno em Aotearoa, Nova Zelândia, e vocês sabem que eu tô aqui há 4 anos. E eu lembro que quando eu cheguei em 2019, era inverno, inverno mesmo, muito frio. Eu saía de casa todo dia com 2 calças e 2 casacos. Amanhã, domingo, a previsão é que a temperatura chegue a 20 graus. Então é o inverno mais quente que a gente já viveu aqui. Todo mundo está comentando isso, não sou só eu, né? Tem vários amigos que inclusive fazem esqui, snowboarding, essas coisas todas e estão reclamando que não tem neve, tem grama em cima das montanhas. E a cidade que eu moro, Tautari, é cercada por montanhas, por exemplo. Quando você vai num mirante olhar como é que tá a cobertura de neve, é assustador. Confesso para vocês que toda vez que eu vejo eu fico muito assustada. Estamos na metade de agosto, todas as plantas da primavera, que começa dia 21 de setembro, todas as plantas da primavera já estão em flor, desde as cerejeiras que vieram, né, importadas pelos colonizadores, narciso, tudo, já está tudo como se fosse primavera e a gente ainda está no meio do inverno. E aí, Lívia, o que está acontecendo? Diga para mim, né? Então, julho é o mês mais quente, real oficial, mas zero novidade para quem não é negacionista e para quem nem do clima, nem das mudanças climáticas, etc. Esses tempos agora, esses últimos dias.
pintaram muitos negacionistas lá na minha página e eu respondi alguns, depois uns eu bloqueei, porque É, realmente não dá para argumentar. Não dá. semana Depois eu vou contar para passada. você o que eles falaram para mim. Passada. Bom, a gente bateu recordes históricos não apenas da temperatura do ar, mas também dos oceanos, o que já vinha sendo sinalizado porque junho já tinha sido o junho mais quente da Terra também. Dos junhos, o junho já tinha sido mais quente. E uma informação muito importante é que esse julho a temperatura média ficou 1,5 graus Celsius. Aquela do Acordo de Paris. Olha que coisa! Que já passou, Então, né? superior à média de um intervalo de 1850 a 1900. Fala, Já desculpa, te passou, né? cortei. Esse 1,5. É preciso ser dito isso, né? Que a gente já não tá mais Não, nessa. constante não, na média não. Mas em julho, sim. Os aumentos da temperatura na média, eles ficaram 1,5 mais quente. E aí, Tá, e só para lembrar para as pessoas que a meta do Acordo de Paris, o que se tirou principalmente do Acordo de Paris era isso, que o mundo não podia aquecer mais que 1,5 graus, que era para isso que a gente tinha que trabalhar. E aí, julho, só esse mês sozinho, já chegou nessa meta. É isso? é, Sem... o Acordo de Paris fala que a gente não pode ultrapassar os 2 graus Celsius e a gente tem que trabalhar muito duro para ficar muito abaixo do 1,5. Ou seja, já. Enfim, mas vou chegar lá. Ó, para a gente ter uma ideia de como isso se expressa, né? Foram registrados 53,3 graus Celsius no Vale da Morte, na Califórnia, conhecido como um dos lugares mais quentes do planeta. Tudo bem. Mas daí na Sardenha, Itália, registraram 48 graus Celsius de temperatura, o recorde. Na China aconteceu o mais alto valor já registrado também, 52,2 graus Celsius. A Turquia bateu 50 graus. E a gente está vivendo a pior temporada de incêndios do Canadá, com a maior extensão de área já queimada. Foi em torno. É que hoje já não dá para eu falar que é 120 mil quilômetros quadrados, porque está rolando um mega evento lá de queimadas e talvez esses números não estejam. Mas eu vou abrir aqui o site. Vamos Peraí. ver ao vivo. Ó, eu fiquei mesmo de abrir ao vivo. Tá, 1.055 focos de incêndio nesse momento e 14,0 milhões de hectares Gente. queimados. Ontem, a quantidade de focos. Hoje teve 16 novos focos de incêndio. Ontem tinha tido 5. E ontem estava 1.053 quando eu gravei o vídeo. E ontem eram esses dados que eu tinha. Então, só que para a gente ter uma noção em comparativo, né? Por que é o recorde histórico? Em 1995, que era o ano de maior recorde de queimadas no Canadá, 70 mil. Gente. É quase. Agora, essa temporada está queimando quase o dobro do que o último recorde, que foi em 1995. Isso tudo equivale a mais ou menos 17 mil campos de futebol. Para a gente ter uma noção Nossa. de dimensão do que está acontecendo. Nossa. Também, há umas 2 semanas atrás, na Grécia, aconteceu a mesma coisa, né? Mais de 20 mil pessoas foram evacuadas por conta do fogo que atingiu as cidades. A Argélia e a África estão sendo severamente castigadas também por várias queimadas. Dezenas de pessoas morreram e muita destruição por lá. A lista é longa e eu poderia ficar aqui o episódio inteiro falando só desses recordes do hemisfério norte. Uhum. Inclusive, a gente no final vai falar do Havaí, que é um caso bem específico e importante para a gente tratar. Mas a gente está com muitos recordes no hemisfério sul também, né? E para quem é da área da climatologia, sabe muito bem que muito pior do que as máximas quebrarem recordes é quando as mínimas quebram recorde. Sim. Então, invernos mais quentes são muito mais preocupantes do que os verões mais quentes, digamos assim, falando aqui de temperatura, né? Uhum. Então, no hemisfério sul, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil bateram recordes de temperaturas mínimas acima da média. E a Antártica teve recorde de extensão de gelo abaixo da média. Nesse mês de julho, de 15%, e o mês de junho, mês passado, 17%. Então, a gente está aí numa questão de regressão da extensão de gelo que é muito preocupante. Sim. E falando um pouco dos recordes dos oceanos, para além, né, da temperatura do ar, a superfície de vários lugares, a temperatura da superfície do mar bateu recorde em vários lugares.
E uma linguagem muito clara, quando os oceanos estão mais quentes, ele absorve menos CO2, ele tem a capacidade de absorver menos CO2. E isso reforça ainda mais o aquecimento global, porque os oceanos eles absorvem 90% do excesso de calor produzido da era industrial. Se eles aquecem mais, eles deixam de absorver isso. E aí a atmosfera, que é a temperatura do ar, fica mais quente. Uhum. Então tudo é uma coisa que vai escalonando a outra. Esse é o perigo das mudanças climáticas, inclusive, dos pontos de inflexão e etc. Que a gente nem falou da cúpula, mas o ponto de inflexão, o ponto de não retorno da floresta amazônica não foi tratado na cúpula da Amazônia, por exemplo, que é um ponto super importante, mas não foi colocado valores, quando é esse ponto de não retorno, e a gente sabe muito bem qual que é. Existem estudos de climatologistas amazônicos, como o Nobre, por exemplo, que produziram material riquíssimo, que eu vou deixar na descrição, a gente vai deixar na descrição desse episódio, que é o futuro climático da Amazônia, que esses pontos de não retorno, esses estudos, a questão de quanto a floresta sequestra de carbono, quanto ela emite, já estão muito avançados. E isso é um ponto que deveria ter sido discutido e não foi, né? Mas o fato é que um clima mais seco e mais quente é o que cria essa condição para incêndios de larga escala e também para essas ondas de calor que a gente está vendo acontecer no Canadá e também aqui na Europa, né? A gente está, nesse momento, entrando numa onda de calor. Aqui agora está 35 graus, às 9 da noite, no meio da Suíça. Tô, na verdade, no norte da Suíça, mas mesmo 35? assim, 35 graus. Meu Deus. Surreal. 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 Mas eu queria aproveitar a questão do podcast, que a gente pode aprofundar um pouco os assuntos, porque lá no Instagram, 1 minuto e meio de vídeo, você tem que dar a notícia o mais rápido possível e ser o mais sintético que você puder. Não tem tempo para aprofundar os assuntos. Eu acho que é importante a gente falar de alguns fatores que estão contribuindo para essa questão do que a gente está enfrentando e para esse julho ter batido esse recorde histórico, o junho também, a gente vindo dessa série de eventos, né? O primeiro deles que eu gostaria de falar é o El Niño, que está se configurando agora no Oceano Pacífico, que contribui para esse quadro dramático, porque a atmosfera pega emprestado, igual eu estava falando agora do oceano, esse calor e faz as temperaturas globais aumentarem, né? A modelagem climática hoje, da Copérnicos e de outros sites oficiais, já dizem que tem uma chance de 90% de que a Terra esteja caminhando, então, para o seu primeiro El Niño forte desde 2016. Porque a gente estava aí nos últimos 3 anos em fase de laninha, né? Um outro fator que contribui muito, e pouquíssimas pessoas falam, que são os ciclos solares. Cada ciclo solar tem 22 anos, né? Uma fase de 11 anos. Esse ciclo ele é bem reguladinho, muito diferente dessa variação do El Niño e da Laninha. Ele acontece de 22 em 22 anos, onde o Sol, em 11 anos, ele aumenta a atividade solar, então emite mais radiação para a Terra e faz com que aquecimentos ocorram de forma natural. E tem 11 anos de queda. Só que a gente está, nesse momento, no pico de alta. Ah, E esse pico vai ser em 2025. Senhor. Então, essa maior incidência de radiação solar, tudo aqui na Terra acontece porque existe o Sol. Imagina o Sol que está emitindo mais radiação para a Terra. São mudanças muito decimais, gente, mas são mudanças que impactam o sistema climático de uma forma muito importante. Aí você vai somando esses fatores e isso vai se configurando no que a gente está nesse momento, Nossa né? Senhora. Então, existem estudos, inclusive, que correlacionam esse ciclo solar com essas variações de El Niño e Laninha também. Tem estudos muito sérios em relação a isso. Um outro fator que é muito importante, que ninguém está falando, mas que está sendo muito estudado nesse momento, e tem um pouco a ver, talvez, com esse seu inverno mais quente aí, porque esse vulcão fica bem pertinho de você, eu acho. Eu não medi, era para eu ter medido lá no Google Earth, mas eu não consegui. Teve uma erupção subaquática do vulcão Rungatonga em 2022. Você já estava aí, você lembra Eu disso? lembro Me conta aí. disso. Eu Como é que lembro foi? disso. É perto daí, relativamente, porque no mapa você está aqui na Nova Zelândia e o vulcão é assim, a oeste de onde você está, é bem pertinho. Então, Não sei se quantos quilômetros, mas é nossa, perto. isso foi um caos. Isso foi um Eu caos. lembro que na época eu tinha postado no meu Instagram, porque foi uma erupção gigantesca. Foi.
Foi. E pegou as ilhas, né, de Tonga, que é um país daqui próximo, que tem muita relação aqui com Aotearoa. E eu lembro que, inclusive, na época se disse que o próprio assoalho do oceano tinha mudado, a configuração do assoalho oceânico tinha mudado por conta dessa erupção. Então, mas eu simplesmente confesso para todo mundo que eu tinha me esquecido dessa erupção e que realmente, então, isso fez diferença para esse inverno de agora, né? Isso está fazendo e durante os cientistas preveem que os acontecimentos desse evento vai durar 5 anos, então pelo menos até 2027. E tem uma coisa muito específica nessa erupção, porque geralmente quando tem erupção vulcânica, o aquecimento deveria diminuir por conta das partículas que ele joga na atmosfera e isso bloqueia a luz solar. Mas esse vulcão está causando um aquecimento. E tem lá nos estudos, inclusive, que eu deixei na descrição, vocês podem ver que tem todos os estudos com o quanto de aquecimento isso está gerando. Porque ele está jogando na atmosfera, ele jogou muito vapor d'água, que é um dos mais perigosos gases de efeito estufa, é o mais abundante Uhum. também do planeta. E ele está numa coluna estratosférica gigantesca, e aí tem estudos do quanto isso está interferindo no sistema climático global. Então, assim, esse inverno aí mais quente tem, com certeza, bastante relação. Depois dá uma lida no artigo que eu deixei. Vou olhar. Vou... Seja essa pessoa que vai ler, que vai usar o material das descrições. Eu vou até citar aqui o que um dos autores desse estudo falou, que é muito impressionante. Ó. Abre aspas. Descobrimos que a erupção de Runga Tonga produziu a maior perturbação global de aerossóis estratosféricos desde a erupção de Pinatubo em 1991, lá nas Filipinas, e a maior perturbação de vapor d'água estratosférico observado na era dos satélites. Tudo com as medições, etc. Então Sim. vale a pena dar uma olhada. E aí tudo isso contribui para o que está acontecendo agora. Então não é assim, falando um pouquinho dos negacionistas que apareceram nas minhas redes, é surreal como as pessoas falam que não, esse fogo foi causado por um laser que um avião jogou, ou pior ainda, pelas invasões alienígenas que estão acontecendo e os Estados Unidos está em complô, porque daí a indústria imobiliária foi lá no dia seguinte aos incêndios que devastou Lahaina e ofereceu grana para as pessoas vender. Aí eu falei assim, claro que eles vão Claro, fazer é. isso, mas não é porque foram eles que queimaram que eles vão fazer isso, é porque a lógica O capital é eles, assim. claro que eles estão achando tudo legal. Nossa, queimou tudo, essas casas de madeira, né? Porque a pessoa fala assim, não tem como uma cidade queimar toda assim. As casas todas de madeira, um puta calor, seco pra caramba, pegando fogo na montanha, passou ó, passou o furacão Dora ali no sul do Havaí, fez com que os ventos se tornassem super rápidos. Os caras falaram que a velocidade com que o vento chegou na cidade foi aterrorizante, assim, porque eles olharam fumaça, de repente já estava tudo pegando Sim, fogo. sim. Então, assim, a gente não precisa de avião que joga laser para fazer o que está acontecendo. E a gente já tem as previsões de que isso ia acontecer. O negacionismo ele é tão forte que as pessoas olham para isso e elas não conseguem, talvez, acreditar no que está acontecendo. É. Que isso é fruto das mudanças climáticas. Que sim, que quando a temperatura está acima do normal e está seco, porque não deveria estar seco, e a gente está emitindo milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera e aquecendo o planeta, a gente vai causar uma desregulação e a nossa vida que a gente construiu num período de estabilidade, ela não funciona num planeta que está 1,2 já graus Celsius a mais. Sim. Só isso, então, só isso já causa todos esses problemas que a gente está enfrentando aí. Né? Essa coisa do negacionismo, para mim, é muito interessante. E essa semana, inclusive, eu estive num evento de consulta pública para mudança de políticas regionais de meio ambiente. E eu conheci uma pessoa muito interessante. Ela é consultora de Naitaval, que é o povo originário daqui, da ilha onde eu moro. E ela, a tese de doutorado dela foi As besteiras que gente branca acredita. E era no contexto de que ela é autora de ficção científica, então ela tinha esse hobby de escrever ficção científica. E hoje em dia ela tenta mostrar para as pessoas que essas coisas da crise climática são de fato reais, estão acontecendo, não é ficção científica que alguém inventou, não é teoria da conspiração. E aí ela estava conversando comigo sobre o quanto a gente não faz ideia de que a sociedade ocidental contemporânea, ela precisa desses mitos.
ela precisa dessas coisas, dessas conspirações, desse negacionismo. E aí, enfim, não vou entrar nesse debate aqui, mas que como isso atrapalha, né? Como isso atrapalha o que a gente está tentando explicar para as pessoas, que é a liberdade que elas Axé querem. eu adoro. Axé eu adoro. É, exato. Enquanto a galera negacionista tá ali tentando apagar as mudanças sociais, né? Que é o que acontece, desmobiliza um monte de gente, a Shell tá Não é? adorando. Feliz demais. Claro. Enquanto vocês aí estão brigando, eu tô aqui extraindo, batendo recorde de extração de barril de petróleo todo dia. É, é. Mas é o antropoceno, né? A culpa é de todo mundo. Olha só, é compartilhado. A gente pode fazer um episódio sobre Sobre isso. isso. Vou passar muita raiva, mas vamos fazer. Olha, eu vou trazer mais uma notícia, né? Que a gente começou falando que a gente ia falar de desgraça, mas é o seguinte: dentro desse contexto todo climático, existe agora mais de 50% de chances de que a temperatura global da Terra, média, atinja o 1,5 acima dos níveis pré-industriais até 2028, pelo menos de forma temporária, né? Nesse contexto de El Niño, essa questão do vulcão e tal, aumentando o risco de desencadear pontos de inflexão ou pontos de não retorno com impactos humanos bem graves, né? Isso não sei o que estou falando, é um professor de ciências da Terra ambientais, um dos autores do estudo que eu coloquei aí para vocês. Então, só para a gente ter uma noção do quão grave é o que a gente está vivendo agora, né? Sim. Eu sou aqui, eu faço o papel um pouco do cavaleiro do apocalipse, eu já estou bem acostumada com isso. Às vezes eu acordo e falo, não vou postar esse vídeo, mas eu vou lá e posto o vídeo falando sobre, porque e aí eu vejo com esses episódios dessa galera que chega para mim e fala, ai, desculpa, mas isso daí foi feito pelo avião XPTO que jogou laser. Daí eu falo, nossa, realmente eu preciso postar, É, preciso falar sobre isso. precisa. Precisa. E eu vou falar de algumas coisas, então, para a gente tangibilizar todos esses graus Celsius em questões práticas do que está acontecendo, essa onda de calor que está acontecendo agora na Europa, ela está afetando a produção de energia nuclear na França. E eu estou do lado dessas usinas nucleares aqui da França. Minha cidade é bem fronteira e, inclusive, aqui quem vem morar aqui ganha aquele remedinho caso tenha algum acidente nuclear que você tem que tomar durante esses É acidentes. mesmo. É mesmo. Eu sempre, agora eu peguei esses remédios e deixei a vida. Eu não sei se, olha, eu nem sei se eu devia contar aqui nesse episódio, mas eu tenho uma mala, uma mochila assim de fuga, para que se acontecer alguma coisa, eu tenho lá uma jaqueta impermeável, uma calça impermeável, um Aham. tênis. Assim, fica, ela está pronta, montada com coisas de sobrevivência na porta aqui perto da saída, com as outras mochilas do dia a Sim. dia. Você Ah, eu acredita? acredito. Não sei se eu deveria ter revelado Não, isso, mas é não, verdade. pode falar. A gente aqui tem isso porque a gente vive numa área de instabilidade tectônica, então a gente tem que ter vários tipos de proteção e tal, e planos contra terremoto. Então aqui em casa a gente Olha tem só. isso, mas para mim é muito interessante saber que aí você também tem que ter por um motivo totalmente diferente, né? Não, eu não tenho que ter, eu que tenho. Ninguém, não sei se a galera que tem. Eu, assim, ainda mais depois dos ocorridos no Canadá e no Havaí, Sim, eu tenho certeza que eu tenho que ter, entendeu? claro. Que qualquer pessoa em sã consciência, tipo, quem mora no litoral norte do Brasil e tudo mais, cara, você tem que ter o que aconteceu no Havaí, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, eu tô só antecipando, mas era assim, a pessoa, de repente, vamos sair daqui agora, né? Pega carro, não dá, vai andando, corre, enfim, acontece o que É, acontece. E se você já tem isso preparado, você só tem que pegar aquilo que tem ali, algum tipo de suprimento para algum momento que você precisa. não. É surreal, né? Mas a gente avisou que a gente ia falar de desgraças, né? A gente pode mudar o nome do Eu podcast. acho. Desgraça verde, É, ao invés de arquipélago verde. Mas a gente tá falando dessas coisas, não é para as pessoas ficarem tristes, é para as pessoas entenderem que isso tem que levar a uma reação, né? Não só individual de você ser preparado, da sua família ter um plano, para que todo mundo esteja seguro, mas que a gente perceba que esse novo normal, se antes já não era normal, agora mesmo que não tem como ser, né? Que a gente não pode ficar esperando cúpula disso, cúpula daquilo, para poder fazer alguma coisa, né? Com certeza. Nossa, com certeza. Vou falar mais algumas coisas aqui. As primaveras mais quentes na Índia estão diminuindo a produção de trigo e no contexto de guerra, Não. Ucrânia e Rússia, isso é bem preocupante. Tá rolando quebra de safra. E na Nova Zelândia, os prêmios
de seguro residencial tiveram maior salto em 2 décadas, impulsionados pelas catástrofes climáticas que tiveram aí nos últimos tempos e os custos de construção mais altos aí na sua região. É, é. Eu queria comentar com as pessoas uma coisa que eu até já tinha falado contigo antes, que eu vivo numa cidade que foi destruída, 80% da cidade foi destruída em 2 terremotos, em 2010 e 2011. E vários bairros até hoje estão desabitados, porque o solo liquefez, não tem como ter mais nada lá. E outros bairros têm casas que estão muito detonadas, mas que as pessoas ainda vivem, porque não tem dinheiro para reconstruir, tem uma briga muito grande entre seguro e governo, enfim. E a gente tem um bairro em especial, que é na beira da praia, e as casas foram muito impactadas pelos terremotos, principalmente de 2010. E agora as seguradoras, se antes já não queriam pagar, agora então não querem pagar mesmo, porque dizem que daqui a alguns anos o mar já vai ter invadido essas casas. Então não faz o menor sentido para as seguradoras pagar por uma casa que vai, né, que vai desaparecer, que daqui 50 anos essa casa não vai existir mais. Então, realmente, isso está fazendo com que o mercado imobiliário e de seguros e de tudo isso tenha uma. Se reconfigure, né? Mude de forma, mude de preço, mude de tudo. E as pessoas estão muito preocupadas. A gente aqui está muito preocupado. Eu não tanto porque eu não posso comprar casa. Já que eu sou imigrante temporária, eu não tenho direito a comprar casa. Mas quem tem, tá bem preocupado. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui também? É que isso também gerou um rebuliço ano passado, que ano passado, esse ano, que o presidente da COP desse ano vai ser um cara que é diretamente relacionado com a indústria de combustível fóssil, É, né? Então tá todo mundo em não casa. só o cara como não só o cara como o lugar. É, é. Então, assim, tanto existe, minha gente, crise climática, que a galera que causou ela tá dizendo assim: não, 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 eu resolvo, traz pra cá, eu faço, pode deixar. Então existe, né? Não é mentira, não. Bom, Nossa, que piada, né? piada. Que piada. É uma piada. Ai, meu Deus, vamos pro último tópico. Vamos falar agora Olha, de combo do fim dos tempos. A confluência de crises, a crise climática e a crise colonial. Bom, esse é um assunto que está bem próximo aqui da gente que vive em Temoana, no Yaquiwa, Oceano Pacífico, né? Vocês sabem que eu estou aqui na Oceania, moro aqui há 4 anos. E os incêndios no Havaí, que eu insisto, não vamos chamar de desastres naturais, porque nada mais do que está acontecendo no planeta, né? Pode ser chamado, ou quase nada, pode ser chamado de desastre natural, tá? Então, os incêndios lá em Lahaina, no Havaí, eles estão impactando muito a gente aqui em Aotearoa, porque existe uma proximidade muito grande entre os povos originários, os povos indígenas daqui de Aotearoa, Nova Zelândia e do Havaí, né? Então, vamos só um resgate aqui. Eles todos, tanto as populações daqui de Aotearoa, quanto do Havaí, quanto de outras ilhas de Temana no Yakiwa, eles são descendentes dos grandes viajantes polinésios, que foram migrando ali da região das Filipinas, mais ou menos, para várias ilhas ao redor do Oceano Pacífico nos últimos 1000 anos. Então, esses povos hoje em dia compartilham organização política, compartilham religião, inclusive, ou peças centrais das suas religiões, e inclusive os idiomas são muito parecidos. Então, quando algo acontece no Havaí, os seus primos e irmãos aqui de Aotearoa ficam imediatamente muito, muito preocupados, né? Muito ligados no que está acontecendo. E os fogos em Lahaina não é diferente. E aí a Lívia explicou um pouco essa questão climática já, meteorológica do Havaí, mas eu queria fazer essa interseção entre crises. Por quê, gente? Essa área de Lahaina, antes da colonização do Havaí, ela era um centro de mana, um centro de poder espiritual, social, político, econômico muito forte nessa ilha de Maui. Eram lá que os chefes tribais, e essa era a organização política da época, era lá que os chefes tribais de Maui, eles se reuniam para discutir, para delegar, enfim, né? E então essa era uma região que era muito prestigiada e era uma região também de campos alagados, né? Então pensa aí no Pantanal, na Baixada Maranhense, guardadas as devidas proporções, Lahaina era assim. Bom, e aí o Havaí foi colonizado, né? O Havaí, o primeiro branco que chegou lá foi o Capitão Cook,
que era o colonialista mor do Império Britânico, foi inclusive o infeliz que chegou aqui em Aotearoa, Nova Zelândia também. Ele chegou no Havaí, foi morto pelos Kanaka Maoli, pelos indígenas do Havaí, enquanto ele tentava sequestrar uma das pessoas da família real havaiana, que aliás era uma prática muito comum na colonização inglesa, né? Sequestrar uma pessoa ou o próprio governante, o próprio monarca dos povos que eles estavam tentando colonizar, porque isso ia fazer com que o resto da população fosse subjugada. Não deu certo com os Kanaka Maoli, Capitão Cook, e aí o jurídico não me permite dizer se foi felizmente ou infelizmente, foi morto. Isso é comemorado todo ano, tem um monte de festa. E, então, e aí a colonização, infelizmente, continuou depois da morte dele. E a gente teve, por exemplo, a invasão do Havaí por grandes barões do açúcar. Então, Lahaina e outras regiões do Havaí, principalmente na ilha de Maui, tiveram suas áreas alagadas substituídas por plantações de cana-de-açúcar. E foram esses mesmos barões do açúcar que patrocinaram, junto com os Estados Unidos, né, de onde a maioria deles vinha, um golpe de Estado que aboliu a monarquia havaiana. Então, muita gente não sabe, mas o Havaí, ele era um estado soberano, um estado reconhecido no mundo inteiro, né? Tinha uma figura de monarca, tinha uma família real, etc. E chefes tribais também em cada uma das ilhas e cada uma das comunidades. Só que em 1893 teve esse golpe, patrocinado pelos Estados Unidos, né? Que a gente sabe que tem muita experiência nisso. Enfim. Eles são os maiores especialistas, um dos, Incrível, né? Incrível, sempre acontece perto deles. E aí o Havaí, então, depois desse golpe, ele foi oficialmente anexado aos Estados Unidos. De lá para cá, gente, de 1893 por aí para cá, a gente teve então a substituição de todos os biomas por commodities agrícolas. A gente teve uma perda de biodiversidade absurda e uma redução de mais de 87% no número de Kanaka Maoli, de povos indígenas no Havaí. Então, assim, genocídio é pouco, né? Porque aconteceu com essas pessoas. E aí, também é preciso dizer que hoje em dia os Kanaka Maoli, mesmo antes dos incêndios em Lahaina, eles já estavam fazendo uma campanha muito forte, uma oposição muito forte à vinda de estrangeiros para Havaí. Então a gente tem, por exemplo, no Havaí, um turismo extremamente predatório, né? Então todo mundo nos Estados Unidos que tem uma grana vai para Havaí de férias, né? E o que as pessoas não lembram é que é um arquipélago, é pequeno, fica muito longe do resto do mundo, e tudo que chega lá vai ser dividido de acordo com a estrutura que está no poder, né? Então, os turistas que estão em resorts, eles vão receber a melhor comida, o maior suprimento de água, vai ter, né, um quarto muito maior do que das famílias de pessoas nativas, enfim. Então a gente tem um turismo muito predatório no Havaí e também a gente tem a incursão desses astros hollywoodianos que, cansados de gastar o dinheiro no continente, vão e compram grandes extensões de terra lá no Havaí. A Oprah mesmo, né, a rainha da televisão estadunidense, ela tem uma área, uma fazenda gigantesca lá pertinho de Lahaina. E aí fica o questionamento, né? Será que ela vai devolver essas terras para os Kanaka Maoli para ajudar na reparação, na reconstrução da região, ou será que ela vai continuar fazendo o veraneio dela lá, né? Vamos esperar para saber. E então tem o turismo predatório, tem a invasão de terras por pessoas estadunidenses e também tem o fato de que o Havaí é uma base geopolítica muito importante para a máquina de guerra estadunidense. Então, nos últimos 2 anos, por exemplo, existem vários relatos, e já está comprovado isso, de que o combustível de jatos da aeronáutica estadunidense simplesmente contaminou lençóis freáticos e a população não pode mais beber aquela água porque ela estaria tomando combustível. Então, assim, né? Vejam, é um local. Diga. Não, é surreal, é Surreal. 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 Mas assim, né? Paradisíaco, coisa e tal. Vamos todo mundo para o Havaí, né? O surfistão brasileiro vai morar no Havaí, porque não sei o quê. Mas a casa do surfistão brasileiro, coisa e tal, tá, né? Da pessoa muito pra frentex, relax, não sei o quê, tá ocupando o espaço de uma pessoa indígena que já teve seu povo dizimado
e que não consegue beber água porque tem combustível de avião. Então, vejam como a situação do Havaí, esses fogos são só a última desgraça numa série histórica que a gente pode associar 100% com a colonização, com a modernidade, com o desenvolvimento e com o sistema capitalista. Por isso que eu acredito muito, e aí não sei como é a visão da Lívia sobre isso, mas eu acredito muito na literatura que fala, olha, crise climática, ela é crise num sentido meio complicado da palavra, porque a crise que a gente tem há 600 anos e nunca foi resolvida é a crise colonial. O que está acontecendo com o clima é, na verdade, um resultado do que a colonização e do que o desenvolvimento do sistema capitalista fez ao redor do mundo. Essa semana, inclusive, eu falei para um monte de branco numa reunião que eu tava, porque, né? Lembrando para as pessoas que, assim, no Brasil eu sou branca, né? Na Nova Zelândia eu não sou nem um pouco branca, né? E eu comentei com eles estavam falando de desenvolvimento sustentável e isso, coisa e tal, e crise para cá, crise para lá. E eu falei para eles, eu disse, olha, é crise para vocês, né? É a primeira vez que a civilização ocidental, europeia, estadunidense está enfrentando, aliás, de uma forma horrível, mas está enfrentando a possibilidade do seu desaparecimento, ou de ter que mudar de vez a sua forma de existir, de viver, né? Se comportar. Mas as outras civilizações vivem esse fim do mundo há 600 anos. Então, até acho que o nosso conceito de crise, o que é crise, a gente tem que pensar muito bem para também não apagar essas outras existências e resistências que já duram tanto tempo, né? Não sei. Não, acho que faz sentido muito na linha do Malcolm Ferdinand, né, que Sim, fala sobre ecologia decolonial. Realmente a crise, a dupla fratura que ele isso. fala, né, que é super importante, que existe, a crise climática só acontece porque tem uma crise colonial, tem um habitat colonial instaurado, e isso deflagrou aí o que está acontecendo agora. Sim. É, não tem mais histórico do que o que está acontecendo agora, né? Uhum. Eu acho importante colocar que a questão do Havaí teve toda essa questão histórica, mas também teve uma falha grave do sistema de infraestrutura e das autoridades na cidade, uma falha gravíssima, Uhum. porque o sistema mais robusto de sirenes do mundo, composto de 400 alarmes, só na região de Lahaina são pelo menos 81, que não foi acionado em nenhum momento. Quando as pessoas começaram a receber os avisos por meio de celular, já estava praticamente tudo comprometido, as pessoas já tinham fugido, poucas pessoas conseguiram acompanhar, e também os avisos que elas tiveram acesso eram avisos nada muito perigoso, nenhum alerta Uhum. vermelho, que não foi o suficiente para que as pessoas pudessem fugir dali, né? Entrar num processo de precisamos sair daqui, que é bem diferente do que, por exemplo, está acontecendo nesse momento no Canadá, que é Uhum. uma cidade chamada Yellowknife está sendo evacuada nesse momento, com 4 dias de previsão do fogo chegar na cidade, Sim. porque tem uma estrada só, de mão dupla, né? Carro que vai, carro que vem. A prefeita da cidade, junto com os especialistas e com a brigada de bombeiros, não sei se eles chamam de brigada lá, mas enfim, decidiram que é momento a cidade, que nesse momento a cidade precisa ser evacuada. E aí organizaram as pessoas com várias medidas. Então, é um sistema de alerta. Por exemplo, o site da prefeitura não está funcionando, mas é um sistema de alerta em vários outros lugares, oficial. A prefeita vai ao vivo, fala com as pessoas. Daí, assim, gente, vocês têm que fazer isso até tal horário. Eles têm um prazo específico para evacuar. E aí, assim, abasteçam seu. Olha o tipo de aviso que o governo está emitindo, né? Que a prefeita está emitindo, que a equipe toda de infraestrutura está emitindo. Abasteçam o carro de vocês. Beleza. Quem não conseguir abastecer, teremos tanques espalhados por tais e tais lugares para que vocês possam ir lá e encher o tanque quem precisar. Quem não consegue sair de carro, vai sair de avião, um calendário de voos está sendo agendado, vai acontecer dessa e dessa forma, completamente coordenado. Uhum. Eu vi um vídeo de uma menina super chocante, jovem, assim, adolescente, idade da minha filha, mais ou menos.
falando, olha, ela chorava, ela falou, tô tendo que sair da minha casa agora, eu não sei o que vai acontecer. As pessoas não podiam pegar muitas coisas, eram só bens pessoais, assim, não podia muita coisa, né, o que as pessoas estavam avisando. E ela tava chorando, falando, olha, eu tô saindo agora, não sei o que vai acontecer, se eu vou voltar, se minha casa vai estar aqui. E é isso, a previsão é que o fogo chegaria na cidade sábado. Uhum. Tinham que evacuar até de sexta-feira ao meio-dia do horário local. E eu queria comentar, posso até estar enganada, porque eu sei, inclusive, que em Yellowknife tem também uma população importante de First Nations, de povos originários. Inclusive, uma amiga minha que mora aqui, a família dela é indígena e mora nessa cidade, também está tendo que evacuar. Mas uma coisa que eu queria comentar é que me parece muito curioso como é sempre em locais onde existe uma população indígena, existe uma população originária, existe uma população não europeia, não ocidental, onde as coisas simplesmente param de funcionar. Onde a gente já não tem, por exemplo, Havaí tem esse sistema de sirenes, tem tudo isso que por algum motivo muito misterioso não estava funcionando. A gente teve na Turquia, por exemplo, a questão do terremoto. A gente teve em Tonga mesmo, por conta da erupção, a gente teve o tsunami, né, que destruiu muita coisa. Então, a própria forma como a gente tem adaptação a esses desastres, a essas tragédias, ela também é muito desigual e também reflete muito questões né, que vêm desde a colonização e de todo o sistema econômico que está posto. Né? O Canadá tem muito mais dinheiro para colocar essas práticas no lugar do que Tonga, por exemplo, do que a Turquia, por exemplo, né? Isso tem a ver justamente com essa questão histórica, Uhum. né? Quais são os lugares que foram colonizados, e isso está dentro dos relatórios também, que pessoas mais vulneráveis e populações mais vulneráveis vão sofrer mais com as questões do aquecimento global. Não é à toa que a ONU vem vendendo já faz alguns anos um discurso muito bonito sobre resiliência, né? Sim. Sejamos sociedades mais resilientes, e isso apaga um pouco essa diferença estrutural mesmo, geográfica dos territórios que alguns têm uma baita estrutura para lidar com o que está acontecendo e outros não têm. Mas um exemplo, ontem, Alemanha, aqui do lado, eu estou numa cidade que ela é tríplice fronteira, ela faz fronteira com a França e com a Alemanha. Uhum. Então, as notícias aqui são meio confusas desses todos territórios. Teve um alagamento super forte na Alemanha e o aeroporto de Frankfurt foi detonado. As pessoas também não conseguiram evacuar a tempo. Tinha pessoas em algumas situações ali com os filhos no colo fugindo das enchentes que tiveram, Nossa. com crianças pequenas atravessando esses lugares que tinham enchido. Era muita água, a galera com água acima da cintura mesmo. No ano passado, 2020, não, ano retrasado, se não me engano, teve aquela enchente histórica no sul da Alemanha também, que é bem onde eu estou, que várias pessoas morreram. Era de noite, a chuva pegou desprevenido todo mundo, e foi comprovado que o sistema de alerta não foi acionado a tempo. Então, as Uhum. autoridades, aquilo que eu falei no meu vídeo um pouco na internet, que as nossos sistemas de autoridades, infraestrutura, não tem, assim como as nossas infraestruturas de tipo nessas ondas de calor que aconteceram aqui na Europa, o cano subterrâneo de algumas cidades derreteram, sabe? Os idosos que caíram no chão tiveram tipos de queimaduras na pele super fortes, porque encostou num asfalto que estava quente, os asfaltos racharam, Uhum. sabe? Então, a gente falando de Alemanha, que é um país super estruturado, teve essa enchente onde várias pessoas morreram, Sim. alagadas dentro das suas casas, porque o sistema de sirene também não foi acionado. Então, eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum. E o que eu acho que é importante a gente pontuar aqui é que o que aconteceu no Havaí foi há 3 dias atrás, e o que está acontecendo no Canadá há um dia de diferença de um evento para o outro, mostra para a gente o como que a gente tem que estar preparado para fazer esses movimentos de evacuação, porque vão Vão acontecer, a nossa acontecer. estrutura não tem capacidade para lidar com os eventos que vão acontecer, né? O furacão Hillary está passando agora, parece que vai se transformar numa tempestade super forte, vai ter mais destruição nos Estados Unidos, mais destruição talvez no Havaí. Então, assim, É. assim, para mim, a gente está vivendo um cenário dramático, dramático. Enfim, Leila, a gente pode deixar alguns assuntos para o nosso próximo episódio.
número 2, que será em breve. Mas eu queria terminar esse episódio, eu até pus assim, ó, na minha cabeça, que a gente tinha que fazer no final uma indicação de alguma coisa, porque aquela frase famosa, né? Tem que endurecer, mas sem perder a ternura. Vamos. Tem coisa bacana acontecendo, a Tem, gente precisa falar disso, né? pode falar. Então, faça a sua indicação do episódio número 1 pra gente. Tá, gente, minha indicação é uma websérie maravilhosa chamada Caminho das Pretas. É uma parceria do coletivo Mulheres Negras da Periferia e o Pedal das Minas. Para quem não conhece essas organizações lá em São Luís, no Maranhão, recomendo demais que vocês sigam elas nas redes sociais. A websérie, ela destrincha um pouco pra gente como é a vivência de mulheres que estão num bairro em particular da periferia de São Luís. Lembrando, São Luís é uma capital amazônica, tá? Então nós somos amazônidas lá também. E essa websérie vai mostrando como essas mulheres de periferia vão traçando novos caminhos na vida delas e das suas comunidades através da mobilidade urbana ativa, através da bicicleta. Então, é muito interessante, recomendo para todo mundo. Bom, minha indicação vai ser um negócio ecológico, claro, minha área, minha praia, o que eu estudo, o que eu gosto de descobrir por aí. E esse negócio chama Solo Fértil, é uma empresa, uma pequena empresa, claro, de cosmetologia ecológica. Você pode encontrar no Instagram, chama Solo Fértil. Vale a pena conhecer essa marca, Solo Fértil, porque eles são uma empresa de cosmetologia zero plástico, de shampoos sólidos e condicionadores sólidos maravilhosos. E assim, tô achando meu cabelo maravilhoso, eu acho que todo mundo tem que conhecer e apoiar essas empresas e não essas grandes farmacêuticas e de cosméticos que estão acabando com os pequenos produtores de cosmetologia natural, que inclusive alavancaram um mercado de cosmetologia natural, de shampoos sólidos e tal, e que agora estão sendo destruídos Com para que certeza. a Unilever da vida venda o shampoozinho sólido cheio de químico, que não tem nada a ver com uma empresa de uma mulher que está à frente do seu negócio, empreendendo por uma série de questões, né? Não vamos também aqui romantizar o empreendedorismo, eu tenho pavor disso. Uhum. Mas essas pessoas estão fazendo muita diferença, criando transformações importantes, né? Imagina quantas embalagens de shampoo você deixa de usar porque você está usando um condicionador sólido. Então, quem puder experimentar ou quem já experimenta, cola ali no Instagram do Solo Fértil para conhecer. Maravilha. Eu tô indo pro Brasil em breve, vou tentar conhecer também. Boa. É isso. É isso. Até o próximo episódio. Beijos. Uma musiquinha. Beijo, gente.